Olá, bem-vindos ao nosso canal Sankalpa Despertar da Consciência. Aqui nós falamos sobre a maravilhosa experiência de expansão da consciência humana. Hoje nós vamos falar de um assunto que dá origem à nossa evolução espiritual. Vamos falar sobre o despertar da consciência. E o que é esse tema tão falado hoje em dia, né? Consciência, despertar, evolução espiritual. Você deve estar aí pensando, consciência eu tenho consciência das escolhas que eu faço, tenho consciência das consequências dos meus atos. E esse tal de despertar, por acaso eu estaria dormindo, né? Mas espera aí que eu vou te explicar. Todos nós humanos estamos aqui nessa terra vivendo uma experiência, né? Dizem que somos seres humanos, né? Buscando uma experiência espiritual, mas na verdade eu te digo que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E é a partir desse ponto que a gente vai explicar esse tal de despertar da consciência. Em algum momento da sua vida você já deve ter parado para se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Qual o sentido disso tudo que acontece em nossa vida? E essas perguntas, elas sempre aparecem e buscamos resposta no que está fora de nós. Buscamos resposta de outras pessoas, de uma religião, de nossos pais, avós, tios, familiares, amigos. Mas, na verdade, essas respostas, elas estão e sempre estiveram dentro de nós mesmos. Mas como assim você deve estar aí se perguntando? Como eu posso ter resposta para coisas tão filosóficas, assuntos tão complexos, inclusive que deram origem a várias religiões e seitas mundo afora? Então, nós já sabemos que tudo é energia. Toda matéria é formada por átomos, né? Os átomos formam as moléculas que formam tudo que existe, que desde o que a gente consegue ver, até mesmo o que a gente não pode ver. E quando a gente é criança, a gente aprende que todos nós temos um corpo e uma alma. É como a gente vê lá naqueles desenhos animados, né? Quando é criança, né? O bonequinho vai lá, quando ele se machuca, aí morre, né? Aparece lá o corpinho do bonequinho e saindo aquele fantasminha, aquela alminha, né? Subindo para o céu, separando aí o corpo da alma. Mas, na verdade, a gente é um pouquinho mais complexo que isso, né? A gente é formado por corpo, por espírito, por alma, por mente consciente, mente subconsciente, por ego. Mas, para facilitar aqui o nosso entendimento, vamos focar apenas em 3 elementos. Vamos focar no espírito, na alma e no ego. Tá? Muita gente gosta até de explicar esse tema usando aquela comparação com as bonequinhas russas, né? Que são aquelas bonequinhas que vêm uma dentro da outra, da maior para menor, você vai abrindo, tem outra bonequinha, você abre, tem outra, você abre, tem outra. E a gente pode até explicar essa estrutura dessa forma também, né? Então a gente vai começar aqui de fora para dentro, né? Então primeiro a gente vai falar do ego, que seria a parte de fora, né? Que seria a nossa personalidade, que é mais ligada com o que a gente é aqui nesse mundo, né? Então, o nosso ego, ele é alimentado de forma externa, né? Desde que a gente nasce, o nosso ego ele é alimentado por experiências, por crenças que são importadas por nossos pais, por familiares, e ele funciona, inclusive, muitas vezes como uma espécie de máscara que vestimos para viver em sociedade. O Osho fala muito sobre isso. Já a nossa alma funciona como uma extensão do nosso espírito, uma extensão da consciência e inteligência do todo. Está ligada à nossa mente física, né? É como se fosse um elo, né? Vamos dizer assim, entre o físico e o espiritual. E o nosso espírito seria o nosso eu superior, seria a nossa centelha divina, nosso pedacinho do todo que vive dentro de nós. E o todo é Deus, é o universo, é o nosso Criador. Isso significa que cada ser humano tem um pedacinho de Deus dentro dele. Esse pedacinho de Deus está ligado com o todo, é a nossa conexão com Deus, com o universo. E o despertar da consciência é um processo de evolução espiritual no qual a gente começa a ter consciência de que a gente é mais do que o nosso eu físico, a gente é mais do que o nosso ego. A gente passa a entender em cada estágio da evolução e de acordo com cada dimensão, né? A gente vai passando a ter conhecimento de que existe dentro da gente um poder que é muito maior do que a gente tem percepção, do que a gente conhece, do que a gente pode até imaginar, né? Então a gente começa a ter consciência do que somos e quanto mais a gente tem consciência do que somos, mais a gente se conecta com o nosso verdadeiro eu, né? E o nosso verdadeiro eu é o nosso eu interior, né? É o nosso eu superior. Ele não tem ligação com o ego, né? Ele tem uma ligação direta com Deus, tá? Então, o nosso eu superior é a nossa divindade que vive dentro de nós. E ele sabe qual é o nosso propósito maior,
né? Inclusive o propósito que engloba o nosso propósito nesta vida, né? Nessa experiência humana que nós e o nosso espírito está vivenciando através da gente. E quando a gente toma consciência disso, é que a chave vira, né? É quando eu digo que a mágica acontece. Então, durante esse processo, né, essa caminhada, vamos dizer assim, do despertar da consciência, podem surgir algumas crises, né? Algumas crenças limitantes começam a cair, as nossas estruturas passadas começam a ruir, né? Os velhos padrões de conduta já não cabem mais, né? A gente não consegue mais fingir que isso não existe. E, inclusive, pode acontecer até rupturas, né? E algumas rupturas podem aparecer em nossa vida. Algumas pessoas deixam de fazer parte do nosso ciclo de amizade. Por quê? Porque não sintonizam mais com a nossa frequência. E também já concluíram a missão delas em nossa vida. Algumas amizades podem também aparecer, né? Novas amizades. Às vezes você passa a fazer novas conexões, você passa a querer, de repente, mudar de emprego, até mesmo poder mudar de área, né? Caso aquilo ali não sintonize com a sua frequência e com o seu propósito de vida. Você começa a não estar mais dentro dos padrões que você vivia anteriormente, né? Você começa a estar cada vez mais ligado ao seu propósito de vida. Você começa a se sentir melhor quando você está ligado ao seu propósito de vida. E você começa a sentir isso vindo de dentro de você, isso de forma natural, né? Você passa, né, a perceber que tudo está conectado, tudo e todos, né? Você começa a dar mais valor ao que está dentro e menos valor ao que está fora. Você percebe que a troca de energia impacta a sua vida de forma positiva ou negativa, e cada vez mais essas coisas vão fazendo sentido para você. Situações que antes te incomodavam, agora passam a ser vistas de forma tranquila, né? De forma diferente. Você começa a perceber que tudo que acontece na tua vida está ligado ao teu propósito. Se algo ruim acontece, você agora, né, ao invés de reclamar, passa a acolher e buscar entender os motivos pelo qual aquilo está acontecendo e qual aprendizado aquela situação está te trazendo, né? Você começa a perceber as sincronicidades da vida, começa a perceber de forma mais sensitiva o que Deus e o universo quer te mostrar. Então você percebe que tudo que acontece na sua vida, você é o único causador, né? É tudo você que atrai, né? E tudo que vem é para o seu bem, seja uma situação boa ou uma situação ruim. E quando você percebe isso, quando você aceita essa verdade, né, dentro do seu coração, aí tudo muda, né? A chave vira, a mágica acontece. E um outro ponto que eu gostaria de falar é que a vida não necessariamente vai mudar, né? Mas você vai mudar a forma como você interage com a sua vida. Você passa a interpretar as situações de forma diferente. A vida passa a fluir de forma mais natural. Você começa a ver as coisas se materializarem de acordo com as suas necessidades. Você começa a ver o fluxo da vida. Você começa a se sentir fazendo parte de algo maior. Você passa a ser o dono da sua vida. Você passa a ser um ser conectado ao todo, conectado ao propósito de vida. E o processo de expansão da consciência, ele é uma experiência maravilhosa e libertadora. E cada indivíduo vive o seu dentro do seu tempo, de acordo com o seu grau de evolução e maturidade. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, né, aqui nesse vídeo. Esse assunto é muito rico e muito extenso. A gente vai ter mais conteúdo detalhando ele aqui de forma mais aprofundada. E se você gostou, peço carinhosamente o seu like. Se ainda não for inscrito e se puder se inscrever, seremos muito gratos. E peço também que ative o sininho para que o YouTube sinalize cada vez que postarmos novos conteúdos. Fico por aqui, agradeço de coração por ter ficado até o final. Gratidão por sua vida. O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. Namastê.